Oi meninas, bom dia. Então, continuando no capítulo 1, ela diz assim: a dignidade e a santidade do lar. Lembra que ontem a gente falou sobre o amor? Então agora a gente vai falar sobre a dignidade e a santidade. Daí ela colocou um Provérbios 24, 3 ao 4. Com sabedoria, tá em Provérbios, se constrói a casa. Com entendimento, ela se fortalece. Isso aqui, gente, é o entendimento de Deus, tá? Pelo conhecimento de Deus, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Então, quais são os pontos chaves? Sabedoria, entendimento e conhecimento de Deus. O lar é onde o coração se forma. Então, eu lendo essa parte aqui, que o lar é o responsável pela formação do coração. Por quê? Porque o lar é o primeiro grupo social que um ser é inserido, que um ser humano é inserido, né? Quando eu nasci, qual foi o meu primeiro grupo social? Minha mãe, meu pai, meu irmão veio depois, né? E eu estudando sobre raízes de amargura, que é bíblico, né? A Bíblia fala sobre raízes de amargura. Quando nós estamos na fase adulta, geralmente aquelas raízes lá da nossa infância, que foi formada onde? Né? No lar, na família. A gente ainda está na família. Mas a nossa formação do coração, ela começa nesse primeiro grupo social, né? Que o mundo é apresentado para a gente através da família. Então, quando a gente chega na fase adulta, geralmente são as raízes ligadas à nossa infância, nessa primeira interação social. São as responsáveis pelo que está acontecendo hoje, da forma que eu reajo e etc. O lar é onde o coração se forma. A primeira instituição que Deus criou foi a família. No primeiro lar, o jardim do Éden, ele estabeleceu a ordem de vida para a vida em família no ambiente dela. Deu instruções específicas aos primeiros administradores do lar, Adão e Eva, para que fossem obedientes e férteis, se multiplicassem e exercessem domínio sobre seu ambiente. Então, Deus criou primeiro a família ou a igreja? Deus criou primeiro a família ou o trabalho? Deus criou primeiro a família ou os amigos? Já está aí a ordem das coisas. Deus organizou a família e definiu autoridade e propósito antes de dar a lei e antes de enviar seu filho à cruz. Olha só que forte. Ele criou antes a família, antes de tudo, né? Porque Jesus já existia, né? Porque o mundo espiritual já existia. Mas antes de Jesus vir à Terra, a família já estava criada. Ao criar para Adão e Eva um lugar de habitação, caracterizado por segurança, fartura e realização, definiu uma verdade simples. O ambiente de moradia, o lar, seria o lugar de formação do coração humano. O modo como o coração é formado determina se a pessoa prospera ou fracassa. Dos Cânticos de Salomão a Apocalipse, a igreja é chamada noiva de Cristo. Então, a igreja começou a chamar de noiva, que remete ao casamento, a partir do livro de Cânticos de Salomão. Essa expressão simboliza a preeminência da família no coração de Deus. Uma vez que Deus escolheu o relacionamento conjugal para retratar nosso relacionamento com Ele. Porque ele fala que a igreja é a noiva e que a noiva está aguardando o noivo, que é Jesus, né? Então, a representação divina é feita através de uma família, para a gente ver como isso é pesado. Como a família é pesada. Como o casamento é digno de honra. Como a esfera do lar, ela é digna de honra. Fica evidente que o nosso relacionamento, uma vez que Deus escolheu o relacionamento conjugal para retratar nosso relacionamento com o próprio Deus. Peraí, filho, eu já vou só um minutinho. Fica evidente que dá grande valor, nem tinha falado. Fica evidente que dá grande valor e honra ao relacionamento entre marido e esposa. A gente não tinha lido, hein? Falei antes. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus conferiu dignidade e santidade no lugar em que o homem e mulher vivem juntos, o lar, né? Honra significa dar peso,
Então você imagina, é Deus que estabelece peso. Quando Deus fala de honra na Bíblia, ele não está falando essa honra que a gente vê com os nossos olhos e que todo mundo pratica, que é uma honra de merecimento. Eu mereço, eu honro. A gente... Ah, quem apareceu aqui? A gente honra, por exemplo, uma pessoa que vai na igreja pregar, a gente vai lá dar uma cesta de café da manhã pra pessoa, né? Ou um amigo, nossa, me ajudou tanto, vou honrar ele. Isso é uma honra de merecimento, tá tudo bem com ela. Mas essa honra que Deus está falando aqui, ele estabelece peso. Dá um pedaço pra ele, Esther. Estabelece peso e valor sobre aquilo que está escrito. É um peso. É dar o devido valor. Não quer, mãe. Não quer. Tá. O que é dignidade e santidade do lar? Que ela falou, né? Dignidade. A dignidade do lar consiste em que os nele habitam, enxergam e experimentem seu valor. O dicionário define dignidade como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Elevar o valor do lar, tendo como foco as pessoas que o compõem, resulta em uma combinação de esforços para valorizar o tipo de lar e suas características. Um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade, com características piedosas de amor, paz, honestidade e lealdade. Isso é dignidade, um lar digno. Santidade. A santidade do lar é sua pureza de coração e de propósito, sua integridade e santidade em tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus combinado com a valorização um dos outros. O lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada, revigorada e restaurada. O lar é aonde o coração se forma. Tá certo, gente? Então depois a gente vai continuar lendo.